E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo esse conteúdo, esse encontro, mais um encontro nosso do Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Seja bem-vindo, estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Hoje estamos aqui para continuar a leitura do livro do Evangelho de João. Já estamos no capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 21 hoje. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês, nós temos um grupo, temos uma comunidade chamada Código 007. Talvez você não entenda por que esse nome, mas deixa eu explicar para você. Porque nós nos encontramos todos os dias no Zoom, à 00:07. Há uma turma que se encontra, brasileiros que estão fora do Brasil, brasileiros que estão no Brasil, né? Tem gente na Europa, gente nos Estados Unidos, tem gente de vários lugares, né, que participam desse encontro com a gente todos os dias de segunda a sexta, 00:07. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube também pode participar se você quiser. É só você ir lá no Instagram, pesquisar lá, Código 007, você vai encontrar um Instagram da gente, e aí no Instagram, na bio do Instagram, tem o link do nosso canal no Telegram, que nós temos o canal no Telegram, aonde no Telegram nós colocamos o link desse encontro aqui do Zoom, aonde você pode clicar e cair para dentro dessa sala e estar conosco para fazer a leitura e extrairmos juntos códigos poderosos da Bíblia. Tem sido momentos assim tremendos, aonde nós recebemos da fonte do alto céu várias e várias direcionamentos, códigos que nos fazem cada vez mais crescer espiritualmente, emocionalmente, na alma, no corpo e no espírito, nas três esferas, né? Com certeza, tá bom? Então, você é nosso convidado, você que já chegou aqui, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário, a sua pergunta, o que você achou desse encontro, dessa leitura, desse aprendizado, e vai ser muito bom, vai ser muito gratificante para a gente ter o seu feedback, e tenho certeza que outras pessoas também serão alcançadas através desse conteúdo. Beleza? Tá comigo meu amigo Alex. E aí, Alex, também tem uma coisa importante que a gente faz aqui, que é nosso momento de oração. Lá no Telegram tem uma lista de oração, onde nós apresentamos esta lista, todas as pessoas que estão lá no grupo. Nós temos mais de 100 pessoas no grupo, se não me engano, mais de 120 pessoas no nosso grupo do Telegram, e as pessoas deixam seus pedidos lá, e tem uma lista, e nós apresentamos essa lista também aqui nesse encontro. E antes de mais nada, antes de tudo, a gente faz uma oração apresentando essa lista e apresentando o nosso encontro, nossa leitura. Então, vou passar a bola para o Alex, e o Alex vai fazer esse momento com a gente, não é, Alex? Fechou, partiu. A Bíblia fala que Deus procura alguém que se coloque na brecha. Então, vamos fazer esse papel aqui agora. Isso aí. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor nesse momento. E, em primeiro lugar, queremos agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade. É um momento, Pai, especial, porque é um momento que nós vamos compartilhar a Sua palavra, o alimento do Espírito, Pai. E o alimento, Senhor Deus Todo-Poderoso, ele vai fortalecer o nosso espírito, e o nosso espírito fortalecido, Pai, ele vai ajudar a nossa alma num alinhamento perfeito, Pai, com o espírito, e junto vai vir, Pai, o corpo, porque o corpo serve o que está mais forte. Então, o espírito impulsiona a alma, que traz o corpo para um alinhamento perfeito e o desfrute perfeito, Senhor Deus, daquilo que o Senhor entregou para a gente, lá do Éden, e que ali o diabo ele enganou Adão e Eva e roubou, mas o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe o seu Filho unigênito, pagou a conta, e eis tudo para cada um de nós devolvido, Pai. Nós só temos a agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, por essa oportunidade. Queremos apresentar, Senhor Deus, a cada um desses pedidos de orações que foi colocado lá, Pai, no Telegram. Ali está uma lista de oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, onde cada um coloca
a necessidade, a dificuldade, aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento, é uma enfermidade, é uma situação que ela está passando. Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa ensinar, que o Senhor possa dar entendimento da situação para que ela venha sair desse deserto, porque o deserto não foi feito para ficar, Pai, mas o deserto foi feito para crescimento. Então, eis-nos aqui, Pai, com o coração aberto, para que o Senhor possa verdadeiramente cumprir, Senhor Deus Todo-Poderoso, com a sua palavra na vida de cada um desses, Pai, que lá pediram, Senhor Deus, só que eles pediram porque eles acreditam, porque se eles não crerem, Pai, se eles não crescem, nem lá eles colocariam o seu pedido. E o Senhor disse que tudo é possível aquele que crê. Então, eu já declaro que o Senhor já concretizou na vida de cada um deles, Pai. Amém, eu E creio. essas bênçãos que o Senhor já nos entregou, apresentamos, sim, Senhor Deus, a cada um desses governantes, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Sim, venha Pai. estar dando entendimento, sabedoria, porque está havendo uma guerra espiritual muito grande na terra, Senhor Deus Sim, Todo-Poderoso, Deus. em que eles querem tirar o princípio que é o Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então está amarrado, está anulado, está desfeito todo e qualquer mal, todo e qualquer força contrária, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquilo que não estiver de acordo com a tua palavra, Senhor Deus, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sim, Porque nós Deus. sabemos também que há um cumprir dos tempos, porque biblicamente está escrito, Senhor Deus Todo-Poderoso, mas aquilo que não for de acordo com a tua palavra está amarrado, está repreendido, está desfeito em Sim, Pai. nome do Senhor Jesus. Em nome de Pai, Jesus. nós só temos a agradecer, apresentamos nesse momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, esse compartilhar, Senhor Deus Todo-Poderoso, da tua palavra, do teu Sim, alimento, Pai. e que o Senhor possa estar dirigindo, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa estar conduzindo, Senhor Deus, no centro da sua vontade, porque tudo isso que estamos fazendo aqui, Pai, é para a sua honra e glória, em o nome do Senhor Jesus, que venha ser o Amém. Senhor e não nós, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha aí, que bênção, hein? Isso aí. A É Bíblia diz que benção. na boca dos pequeninos o Senhor levanta ou suscita fortalezas. Somos os Olha, pequeninos aqui hoje. E verdade. chegou mais guerreiros aí, ó. Boa noite, a Boa. Luísa. Boa noite ao Bruno. Sejam bem-vindos. Se vocês puderem Sejam falar, bem-vindos. vocês digam aí, viu? Fiquem à A vontade. Luísa, ela usa os dedinhos, A Luísa é nos Julimar. Os dedinhos. dedinhos de fogo junto. É. E o Brunovis, que daqui a pouco aparece aí. É, ó. Esses dedinhos são poderosos. Aproveitando de falar dos dedinhos, você que está no YouTube, você pode usar os seus dedinhos para comentar, para falar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, ou escrever algum comentário também sobre esse encontro que nós estamos aqui. Vamos lá. Leitura de hoje. Ó, tá chegando a nossa navegadora Ângela, astronauta Ângela. Olha, a Ângela aí, gente, bem-vinda. Bem-vinda, tá A conectada. Ângela estava aí ontem. A Chegou Ângela, a a Ângela aí, Luísa. ó. Boa noite, bem-vinda. A Luísa colocou no comentário, é difícil falar, a filhota tá dormindo. É entendido, entendível. É, Boa ela. noite. Boa Boa noite, noite, Ângela. Ângela Vieira. Vou falar Ângela Vieira porque tá chegando a Ângela Teacher também agora aí, ó. Entrou a Ângela Aham. Teacher. Boa noite. Boa Buenas noite. noches. Olha aí quem tá aí hoje. Que saudade de você, Ângela. Boa noite. Bem-vinda, Ângela Rosa. É, a Rosa e a Vieira. Rosa e Vieira. Sejam bem-vindas. E estamos felizes de ter vocês aqui. Já começamos, já oramos, já fizemos a abertura e vamos para a leitura. Vamos para a leitura. Vamos ler hoje a partir do versículo 21 do capítulo 13 de João. Quem tiver com as suas Bíblias aí, seja elas de papel ou seja ela digital, pegue na mão e vamos ler. Vamos para a leitura, porque aqui é estudo ou encontro ou extrair códigos poderosos da Bíblia, né?
E a Bíblia, ela é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Ela sempre faz, né, o que ela tem que fazer, ela sempre cumpre o seu propósito. Por mais que nós, seres humanos, sejamos falhos, há um texto bíblico que diz assim, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. É poderoso demais, né? E a Bíblia, ela é muito maravilhosa, muito linda. Quem um dia se entregou ao aprendizado ou ao estudo, à leitura da Bíblia, nunca mais volta atrás. Continua sempre tendo e vai continuar sempre amando, porque é demais. Não é isso, gente? Exatamente. Uma vez a mente expandida, acabou. Não tem volta. Já era, já foi, já é. Já é. Alguém de vocês quer ler? Posso ler, se quiser. Vai lá, Ângela Rosa. Leia então. Linha do 21. Isso. O meu está com outra divisão aqui, mas eu vou lá. Qual o título que está aí, Ângela? É que o meu, Jesus revela seu traidor, mas começou no 18. Mas Tá valendo. Não tem vou ler a problema. partir- Se quiser ler do 18, tá tudo certo, né, Gilma? A versão NVI começa no 18 e a versão atualizada começa no 21. A King James também começa no 18. Vamos lá. Não tem problema. Tá Vou tudo começar no certo. 18, então, para fazer mais sentido aqui. Vai lá. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando estes fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros perplexos sobre a quem se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a ele, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu lhe der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse Jesus: o que tem para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso, considerando que Judas era responsável pelo dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu, o pedaço do pão saiu apressadamente e já era noite. Posso terminar? Pode. Sim. Pode terminar. Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns pelos outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? O Senhor respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus o adverte: darás a tua vida por mim?
em verdade vos afirmo que antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Uou! Forte, né? Esse texto é forte, hein, gente? Esse texto é forte demais. Tem gente com um galo cantando aí. Chegou o compadre aí, ó. O compadre Bruno colocou a tela aí, ó, apareceu. Bem-vinda. Depois chegou também a Bia. Boa noite. Tamo junto. Buenas noches. Lemos capítulo 13 de João, a partir do versículo 21 até o último versículo, que, se eu não me engano, é o número 38. Foi isso mesmo, né? Isso. Vamos que Aí vamos. acaba o 13 e começa o 14. Isso aí. Depois de Jesus ter feito aquela cena linda e maravilhosa que ninguém imaginava que ele ia fazer, né? Que ele pegou uma toalha, colocou na cintura e começou a lavar os pés dos meninos, dos discípulos, né? O famoso lava-pés. Alguém já participou de alguma sessão de lava-pés aqui? Não? Eu já. Eu também. Angela Vieira também? Sim. Ó. Você também, Alex, ou não? Não, eu não. Olha só. Eu nunca E tu, participei, Bruno, não. já lavou o pé de alguém? Ou já lavaram o seu pé? Não? Não, filé. Eu tô um pouquinho aqui, filé. O seu áudio está cortando ou O áudio dele não tá bom, não. Acho que tá escondido aí o microfone. Ele esconde o microfone aí para não aparecer, ó. Eu tô querendo ser bonitinho da BBC, passar os troços nos cabos. Ah, Agora tá me escutando? aí, sim? agora sim, estamos escutando. Agora sim. Por isso que não, porque eu tenho medo deles sentirem no filé e caírem Agora duro. virou de novo o Agora ficou microfone. ruim de novo. Alguma coisa tá errada aí. Bota pro outro lado. Agora melhorou? Ah, agora Aí. sim. Eita. Peraí que tá chegando a Disse Val. que não. Tá chegando a Val lá da Itália. Talvez chegue uma amiga minha aí que eu mandei convite também. Putz, ainda bem que você falou de convite. Eu vou Eita, mandar também um a aqui sala tá que ontem me ficando cheia. cobraram. Ó, que beleza. Que coisa linda, gente. Eu queria muito lavar os pés de vocês, viu? Um dia. Junho, Eu não faço. Olha, eu junho. vou falar. Em junho, Junho? né? O que tem em junho, gente? Acho que ela quis dizer que em junho vai ter um encontro aqui no Brasil, né, com o Felipe. Aí, quem sabe nesse encontro não aconteça o lava-pés nosso. Eu sei que Ah, em batismo vai junho. acontecer, né? Em junho talvez seja um pouco imprevisível para mim, mas Até lá, muitas águas vão rolar embaixo da ponte. Fica tranquilo, Brunão. Verdade. É verdade. Mas vocês veem como que é, depois de um encontro, né, vamos dizer assim, de cumplicidade, né, de entrega mútua, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, veio aqui a revelação de uma traição, ou de um traidor, né? Esse texto que nós lemos hoje, que o título é Jesus prediz quem será, Jesus prediz que será traído, ou seja, que ele ia ser traído por um deles. O que vocês acham disso? Interessante que ele lava o pé de todos. Ele já tinha falado antes que ele sabia que ele tinha escolhido. Eu sei os que eu escolhi, e um de vocês há de me trair. E mesmo assim, ele lava os pés de Judas. Isso é muito interessante. Hoje, até antes de entrar aqui, eu estava em outra reunião, a gente falou exatamente sobre esse texto, que a gente não sabe, Jesus sabia quem era quem. E mesmo assim, ele lavou os pés. Ele decidiu lavar os pés de Judas. E é muito forte, porque Jesus nos deu o padrão, né? O padrão, ele que estabeleceu. Eu acho muito lindo quando ele ensina como nós devemos tratar até os nossos inimigos. Ô, Até Ângela. quem vai nos trair, Oi. né? Uhum.
Vamos lá. Ontem, o que rolou? Ontem rolou um fogo no Zoom que a Val jogou, e já A que você Val tocou chegou no aí, viu? assunto... Boa noite, Val. Bom dia, Val. Bom dia, Val. Ó, Bom eu dia. entro, eles falam assim, a Val jogou fogo no Zoom ontem. Já A Val jogou fogo. E o que acontece? Val, você quer fazer a pergunta para ela? Que ela tocou no assunto agora, ou o que eu faço? O Julimar é mestre, ó. Eu, hein? A Ângela também não está aqui, não? Tô A Ângela aqui. tá. Não, a outra. Ângela. Tá, a Ângela Vieira também. Aqui as duas Ângelas. Hoje tem duas. Não, mas a Ângela também É verdade. que levantou. É verdade, foi a Ângela Vieira, é verdade. Foi a Ângela. Ô, Ângela, você quer fazer Sim, ou eu faço a pergunta para Ângela Rosa, já que ela tocou no assunto? Ontem eu fiz essa pergunta, né? Porque já que Jesus, na ceia, ele dá o pão molhado para Judas, e ali, naquele momento, Satanás toma, né? Judas, ele já se levanta e sai. Sendo que depois, hoje eu lendo, eles voltam para a mesa, né? Depois de lavar os pés, eles voltam para a mesa. Então, eu até ia tocar nesse assunto, Alex, hoje, porque hoje eu vi, né, depois lendo, que depois de lavar os pés, eles retornam para a mesa. Então, daí ficou, mas eu continuo na dúvida, entendeu? Se foi lavado os pés de Judas ou não. Eu continuo Fogo no Zoom. Ele lavou o pé de todos os discípulos. Eu não tive tempo de buscar em estudo, né? Eu não tive tempo de buscar em estudo, que eu tive que sair, fazer compra, umas coisas e tal. Não tive tempo de buscar em estudo, mas lendo aqui, para poder não ficar boiando agora à noite, eu vi que eles voltam para a mesa depois de lavar os pés. Então... O Julimar e o Ado Belo ali, ó. Troca o nome aí, Julimar. O Julimar e o Bruno vão poder me ajudar nisso, mas ele lavou o pé de todos os discípulos, fala. Mas quando ele entrega o bocado de pão, o Satanás entra nele e ele sai. Ele sai. A ceia só aconteceu depois que ele saiu. É que já era uma prática judaica, né? Todos sabem disso, que eles lavavam, né? Eles se lavavam antes de entrar numa casa, de fazer uma visita. Havia esse cerimonial de lavar as mãos e lavar os pés, devido à caminhada que eles faziam. Naquela época não tinha metrô, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, né? Então, assim, eles andavam muito, então eles chegavam com os pés sujos e tinham que lavar os pés, né? Então, eles lavavam os pés. E aí, antes da ceia, antes de sentarem à mesa, Jesus, ele fez um momento excepcional e extraordinário, que foi lavar os pés dos discípulos, e foram dos 12, de todos eles. Ele lavou os pés um por um, inclusive de Judas também, né? Para quem está na dúvida, ele lavou sim. Até hoje eu aprendi que sim. E todos os evangelhos aí confirmam isso. Não sei quem mais quer falar e confirmar aí. E, inclusive, quem fazia esse papel eram os escravos. Uhum. Não era quem fazia esse papel de lavar os pés, né? O Bruno aí vai poder me dizer melhor. Eram os escravos, eram os servos. Então, Jesus mostra realmente, ele ficou, mostra que ele realmente, assim, ele se colocou como servo. O capítulo de ontem falou sobre... Você viram que a Beatriz, ela colocou aí no chat? Ela falou que ficou na dúvida aí ainda. Explica então, direitinho aí. Eu tenho que verificar. Vamos explicar então. Espera aqui, ó. Não vou entrar no estudo agora, não. Depois eu olho esse estudo. Eu vou ficar com o entendimento da Bíblia. Depois eu olho, Bia. Vai lá, Brunovski. Manda bala, Brunovski. Deixa eu ler o que a menina escreveu
Agora eu estou ficando mais esperto nos Isso, botãozinhos lê do aí e Zoom. joga gasolina aí no, Para você que no está Zoom. vendo a gente no YouTube, é que estamos no Zoom, a gente tem um chat aqui, onde tem uma turma conversando conosco pelo chat. Então tem gente que está com a câmera aberta, a gente está com só o microfone aberto. Mas chegou o Ok. Leozeiro aí também, o Leozeiro está nos Estados Unidos, né? A Grazi também chegou aí, sejam bem-vindos, viu? Boa noite. Estamos num grupo bem legal hoje aqui. Jesus, Como vocês ele estão? realmente... Estamos bem, meu querido. Um beijo para você. Não estou te vendo, mas um beijo. Seja bem-vindo novamente. Tamo junto. A questão é, ele realmente lavou os pés de Judas, porque ele fala assim, lavaram-se, na minha tradução, fala assim, lavaram-se os pés dos 12 discípulos. 12. A gente sabe que ele está se referindo, quando se refere a 12 discípulos, se refere às 12 tribos de Israel. Ou seja, então foi lavado os pés de Judas também, né? Isso quer dizer, as 12, nesse lavar dos pés, é uma alegação as 12 tribos serão salvas, no sentido de estou lavando ela, preparando ela para o dia. Os discípulos também estavam sendo preparados para o dia que haveria de vir, ou seja, e no meio dessa idas e vindas, Jesus pegou e falou assim, olha, infelizmente, mesmo eu lavando vocês, colocando os limpos para entrar na presença do Pai, vai haver alguém que me traiu, vai haver traidores. Não estava se referindo a Judas como um traidor, tá? Ele estava se referindo que vai haver traidores, porque no passado, até mesmo nas 12 tribos de Israel, teve pessoas que traíram a Deus com práticas que não era de sua referência. Se a gente for no livro de 2 Reis, a gente vai ver. 2 Reis, é Reis ou Samuel? Deixa eu ver qual que é aqui. Reis. Alguns reis que foram, como diz assim, saíram das práticas de Deus que pertenciam às outras tribos. Eu vou te dar um exemplo, o rei Saul. Sim. Aos olhos de Deus, ele foi maquiavélico e saiu da presença de Deus, da tribo de Judá. E Olha aí? o diferencial. Entendeu? Quando fala assim, ele lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele preparou as tribos para entrar na sua presença novamente. Porque a gente sabe que o costume do judeu, antes de qualquer coisa, qualquer festa, qualquer acontecimento, o que eles faziam? Lá no tancão de Betesda, lá no piscinão de Betesda? Se lavava. Se lavava. Qual que era o se lavar ali? Cabeça, os pés, as mãos, né? E a gente não estava falando nem do sacrifício, né? A gente não estava falando do sacrifício em si, estava falando da preparação para ir aonde? A presença do rei. Na presença do rei. Ou seja, nessa específica, nesse tempo específico que Jesus estava tratando aqui, era uma festa comum, uma festa tradicional, muito conhecida, que estava antecipando a sua morte. Qual que era essa festa que todos nós conhecemos? Todos nós que estamos aqui conhecemos essa festa. Se a gente for lá no início do texto, você fala assim, era véspera da Páscoa. Captou minha mensagem, amado mestre? Então, aí vem esse entendimento. Peraí, Jesus lavou todos os discípulos, se colocou na posição de servo, né, da família, as famílias que haviam uma condição financeira melhor da época, né, de provisão. Eles tinham alguém que fazia isso. Um exemplo, eu acho que outro dia eu até vi em algum lugar na televisão,
minha menina estava vendo alguma coisa sobre Páscoa, e eu via, como diz assim, a serva dos fariseus e dos escribas levando lá, né, a jarrinha mais a bacinha para lavar o pé do sacerdote. Aí ela disse, por que ela está fazendo isso? Assim, porque ela era eu até usei a expressão para ela era a empregada da casa, Jojo. Ela é a pessoa que cuida de tudo ali, até mesmo de lavar o dono da pessoa que paga o salário dela. Aí a minha menina disse, nossa, mas e se ele tiver chulé, pai? Você vê, né, como que eles sofriam, né? Aí é o caso de Jesus. Vai saber que fedozão que estava lá no pezão dos discípulos, né? Porque ela era serva, né? Jesus ele ensinou a gente a ser servos, né? Justo. Ele não quis só apenas falar assim, olha, gente, faça isso, faça aquilo. Né? Igual a velha história do líder. O líder não é aquele que te dá ordem, mas é aquele que coloca a mão na massa e te mostra o que tem que ser feito. Ele que faz primeiro. Faz primeiro. Jesus mostrou o que a gente tem que ser, o que tem que ser feito. Ele foi o exemplo. Servir em primeiro lugar. Top. E o versículo 18 que a Ângela leu, para quem chegou depois, a gente leu o capítulo 13, a partir do versículo 18. Tem uma frase aí que no grego está dizendo que levantou o calcanhar contra mim. Tá? É uma palavra profética do Salmo 41:9, né? Ele diz assim, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, ou seja, aquele que tinha intimidade de comer comigo todos os dias, né? De estar comigo todos os dias, ele voltou contra mim, voltou-se contra mim. E ele disse isso porque era algo também já profetizado, né? Que Jesus seria traído, era para cumprir as escrituras, né? E o 19 diz, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, ou seja, eu estou falando agora porque vai até acontecer, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E esse eu sou aqui também é uma referência ao nome de Deus, né? Deus sempre se apresentou como eu sou, como o Deus que era, que é e que sempre será. E aí, o 20 complementa mais ainda. Eu garanto que quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, nesses 3 versículos aí, podemos pegar aí uma lógica em que Jesus, ele fez o ato do lava-pés para mostrar que todos deveriam ter, né, essa questão de intimidade, de comunhão, de serviço, né, de sermos servos uns dos outros, e que também, né, haveria, com certeza, pessoas que nós seríamos também enganados, traídos. Quantos de nós já não passamos por decepções, por pessoas, e ainda diria mais, pessoas religiosas? Vários de nós, né? Vamos ser franco aqui. O que vocês acham? Vamos botar fogo no Zoom aí. Bem, vamos lá. 18, 19, 20 estão se fazendo uma referência ao Antigo Testamento, quando fala lá do calcanhar e serpente, né? Quem traiu Jesus, quem traiu Deus, foi Lúcifer, a primeira traição. Mordeu meu calcanhar. Lúcifer aí na figura da serpente, né? Lúcifer era uma pessoa que estava ao lado de Deus ali, ó, colado, né? Pertinho do trono. Perto, não vou dizer que estava próximo, mas assim, uns 500 metros de distância. Próximo e distante, né? Ao mesmo tempo. Mas estava lá.
E dele, como diz a gente, já conhece a história, que traiu, foi a primeira, digamos assim, ele traiu a Jesus, ele traiu a Deus, nesse sentido. Aí depois vem Adão e tudo mais, aí vem agora, né, se a gente for no livro de Isaías, a gente vai ver essa referência dessas escrituras que estava falando aí. E aí Jesus, o próprio Deus, ele revela assim, ó, eu sou. E por eu ser o eu sou, eu sei que isso aconteceu no passado, no presente, vai acontecer no futuro, né? Deus tem essa característica única de estar no passado, presente e futuro, porque ele é o onipresente, presente, né? Ele é isso, né? É a figura de Deus. O Alex, né? O Alex que gosta aí, né, Dudu? Então, assim, ele está nos quadrantes do tempo. E quando ele fala assim, ó, eu sou, e eu estou falando isso para que vocês creiam, é porque o ser humano ele é incrédulo em crer em algumas coisas que às vezes não... É mais fácil o ser humano crer numa cartomante, olhar assim, olhar para sua mão e falar assim, você vai ser rico, vai ser isso, vai ser aquilo. A pessoa fica tão iludida assim, eu vou ser mesmo. Jesus não estava olhando para a mão aí, Jesus antes de falar isso, ele fez a cerimônia no pé. Ele falou assim, eu já vi a sujeira que sai do seu corpo, eu sei o que vai acontecer. Eu tive uma experiência assim essa semana de um discípulo que eu estou discipulando, que ele falou assim para mim, olha, eu quero que o senhor peça revelação para Deus, se ela vai ser mesmo a minha namorada, ou se ela vai ser mesmo a minha esposa, que o senhor revele, que Deus fale com você sobre isso. Eu falei, peraí, mas olha só, Deus, ele vai confirmar no seu coração e no coração dela, vocês se amam? Se vocês se amam de verdade e querem estar juntos, não é necessário eu levantar aqui uma língua estranha, uma profecia e falar, é de Deus, vai para cima e tudo mais. Não, vocês devem sentir amor um pelo outro a ponto de um se entregar um ao outro, independente... Aí eu vou te fazer uma pergunta, mas o que é amor? Amor é entrega, né? A minha resposta está em 1 João 4,10. Ok. Para mim está em 1 Coríntios. O amor, 1 Coríntios, capítulo 13. Um complementa o outro. Mas o amor vem com o tempo. Aparentemente, o que ele sente por ela ou ela sente por ele são atração física, paixão, Mas, assim, coisa passageira. Bruno, o amor vai vir eu consigo... Às vezes eu escuto esse tipo de pergunta, tudo. Eu sou assim, eu até me divirto com essas coisas, porque o problema é que a galera, na maioria das vezes, quando faz esse tipo de pergunta, todo mundo hoje em dia busca uma resposta, né, pela falta de decisão que eles devem tomar. A vida da gente é baseada nas nossas decisões. O problema é que o povo anda tão sem referenciais, né, tanto paterno, materno, lideranças, igrejas, governadores, presidentes, enfim, sem liderança, né, tanto da figura masculina quanto da liderança feminina mesmo, como referenciais. Então, as pessoas acabam que elas acostumaram a basear as decisões delas na opinião dos outros. Então, se não tiver a opinião de quem está por perto, certo? Uma outra coisa que eu pensei aqui agora. É tão interessante que é muito mais fácil a gente pôr a culpa nas nossas escolhas erradas, nas pessoas que nos orientaram a tomar as decisões, do que assumir a culpa. Então, assim, pastor, foi igual, né, o pastor acabou de falar aí. O cara, pastor, ora para Deus revelar. Migão, aquele negócio, é você que escolhe, sabe? Você escolhe. Não tem esse negócio de Deus. Deus não vai decidir por você, ele vai te abençoar. Eu falaria... O fogo azul e o povo não esquecer nunca, saca? Se o cara escolher casar com uma garota de programa, certo? Deus vai abençoar? Vai. Agora, as consequências, né, que ele vai enfrentar, as lutas que ele vai enfrentar, a dificuldade que o cara vai enfrentar, meu amigão, Deus vai abençoar. Mas essas limitações, essas lutas, essas dificuldades, mano, ele vai enfrentar ou não. Vai depender da atitude da menina. Do crescimento espiritual de cada um, né, Léo?
Então, assim, eu me divirto quando o pessoal faz esse tipo de pergunta, igual falaram pro Julismar aí, cara, que eu acho interessante, porque, cara, realmente, porque será que ele mesmo ama a menina? Eu amo, eu tô aqui, já... tá massa, Tá com beleza, tanta então tá. certeza assim, né, Léo? Deus, você respondeu. Deus, Você confirma no meu coração, porque tem uma outra gatinha ali que tá de olho, e se não for ela, vão lá enquanto tempo. Porque para quem tem certeza, não precisa fazer pergunta. Mano, é muito vago, né, não, Julismar? Assim, Ele, você só conhece, você só passa a o grande amar uma problema que eu pessoa. vejo, Henrique, só para concluir, o grande problema que eu vejo muito é a falta de ação das pessoas. As pessoas esperam muito na figura da liderança para guiar os passos que a pessoa quer, mas na hora de limitar, quando o líder, seja ele quem for, o pai, a mãe, um líder da igreja, o pastor, quem for, um chefe do trabalho, quando vai limitar ele, aí ele não quer. Aí ele é autossuficiente. Olha, não, aqui eu não quero. Mas para tomar as decisões da vida, né, é bom a gente colocar na mão de outras pessoas, porque se der errado, a culpa é dos outros. Não é nossa. É isso que eu ia falar. Ele queria colocar o certa. Julimar como responsável. Tipo assim, ô Julimar, tem como você falar com Deus tal, e se é ela? Porque, tipo, lá na frente, se der pau, o que acontece? Tem alguém para cobrar. Mas foi ele. Mas não foi também, cara. Pergunta se é de Deus aí. Mas não foi revelação de Deus que você me deu? E como é que isso aconteceu? Mas não foi Deus que falou? Aí que tá. Aí que tá o problema, nós não podemos tomar o lugar de Deus. Deus já fez o que tinha que ser feito, Deus já abençoou a união. A união já está abençoada desde que o homem siga os princípios que Deus deixou para ele seguir, que é deixará o pai e a mãe e serão uma só carne. Eu vou falar uma experiência própria, minha. Eu, Bruno Brito, vivi isso. Quando eu fui casar, fui lá casar. O meu pai falou assim, Bruno, você sabe, meu pai, né? Você sabe o que você está fazendo? Assim, por que você está me perguntando isso? Você sabe o que é casamento? Sim, sei. Eu acho que eu sou maduro o suficiente para assumir uma posição de casar com alguém. Aí ele perguntou assim, você sabe que essa senhora que você escolheu para você, ela não professa da mesma fé que você, ela tem outro background, e falou um monte de coisa, né? Baseado na cultura dele, na cultura de que nós deveríamos casar com o judeu, casar com o judeu, fenício com fenício, grego com grego. Da mesma tribo. Não se misturar, porque haveria problema. Eu falei assim, não, eu tenho certeza o suficiente de que o amor virá com o tempo. No momento, nós temos atração. Olha o que você viu, eu tinha 28 anos. Se no momento nós dois temos atração um pelo outro, o amor vai vir com o tempo e nós vamos tornar uma família saudável. Ele pegou, não falou mais, devido à minha resposta para ele, eu acho que ele enfiou a viola do saco dele e foi embora, né? E deu fuga da galinha. E já vai para 14 anos que eu e minha esposa estamos juntos. E eu lembro até hoje que isso não foi nem, como diz o outro, nem coisa minha. Tipo assim, antes de casar, a menina que também nós dividíamos a casa aqui em Londres, eram 3 famílias, eu acho que na casa tinha. Nós decidimos, nós vamos nos casar, vamos ficar juntos e vamos sair daqui, vamos mudar para uma casa nossa, que nós já começou uma relação meio que errada, então nós vamos assumir de uma vez. Beleza. A menina olhou para mim assim, você é doido, você mal começou a namorar, já vai fazer isso? Assim, não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo e eu tenho certeza que isso vai durar 50, 60, 70, até o dia que um de nós dois morrer. Ela olhou assim para mim, assim, Mudamos, casamos. No dia que nós colocamos, que eu resolvi, saímos da casa e fomos para um flat novo, que era só meu e dela, aquela velha história, sai da onde você está e começa tudo novo. Fomos. Ela não professava da mesma fé que eu, mas isso eu nunca vou esquecer. A primeira coisa que nós
colocamos o pé dentro da casa, ela pegou e falou assim para mim, assim, Bruno, eu sei que eu sou budista, confesso uma fé diferente da sua, mas eu quero que você e eu oremos e pedimos ao seu Deus para que abençoe essa união que começa aqui agora. Ela não professava da mesma fé que eu. E alguns anos se passou, aí nasceu meu primeiro filho, e ela pegou assim, olha, devido ao nascimento da Josefine, você já tinha me dito que você quer que eles cresçam em um lar cristão. Eu nunca forcei ela. Automaticamente, por ver vamos dizer, talvez a minha postura durante os anos, assim, eu também vou passar aí na igreja, tal, com a menina, até se converter. Se converteu, hoje nós proferimos da mesma fé, o amor veio, né? Aquela atração de corpos passou não somente a ser a atração de corpos, mas ser amor de um que cuidar do outro, no sentido de estar ali, né? Calçando o pé do outro, quando às vezes a gente vai cair, nos lavando literalmente, tendo a intimidade, como diz, o amor vem quando a gente tem intimidade. O que Jesus estava fazendo ali com os discípulos dele era tendo amor através da intimidade. Não era, a gente tem que colocar no sentido de que o lavar ali era ter intimidade, é tocar mão com mão, pele na pele. Jesus ele traz a notícia do futuro também, né? Ele fala, aquele que quem receber, aquele que eu enviar, estará me recebendo. Jesus já leva para o futuro também a mesma coisa. Mesma coisa. Hospitaleiros. Mas você sabe o que eu vejo de tudo isso, Julimar? É que Jesus está falando o tempo inteiro sobre uma palavrinha-chave de tudo isso, que é a decisão. Sim. A questão de decisão. Sim. Sabe? Você decide, saca, o que você vai fazer da sua vida, o que você quer da sua vida, se você vai obedecer a Cristo ou não, se você vai seguir ou não. É uma questão de decisão. Se a gente decidir algo em Deus, algo que vai honrar o reino de Deus, algo que vai trazer a cultura do reino para as nossas vidas, certo? Cara, vai entrar o tal da decisão. E é obedecer. Cara, assim, é igual o Bruno contou a história dele aí agora. Cara, teve a decisão da esposa dele, entendeu? Não teve a imposição de nada, não teve, né, nada sobre essas coisas. Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, que ele virou para Pedro e Pedro falou assim, não, eu não sou digno, né? Que ele bateu o pé lá, falou, não, senhor, eu não sou digno, eu vou lavar o senhor passou, pá. Você não entendeu, então, o recado, meu querido. É eu que vou lavar seu pé. Aí Pedro, quando Jesus explicou para ele, deu uma dura nele, ele falou, não, senhor, então peraí, então dá um banho aqui então, lava tudo. Entendeu? Já quis folgar. A questão de decisão. Sabe? A gente, muitas vezes, nós tomamos decisões na presença de Deus sem saber como que vai ser. Você simplesmente se joga. Porque nós confiamos no agir de Deus de forma, cara, olha, nós com o caminhar, com o tempo, a gente aprende a tirar das coisas ruins as coisas boas. A gente aprende isso, que toda coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente entende que tem a permissão de Deus sobre isso para nos ensinar algo, para a gente sempre estar crescendo. É por isso que a gente não se mantém no erro. Cara, você pode ter, igual, por exemplo, eu conheço amigos meus que têm problema com droga, que tem um certo vício em alguma coisa. Então, já é algo que eles não conseguem ter o controle da situação. Então, o que os caras têm que fazer? Eles têm que fugir o máximo possível da aproximação daquilo ali. São homens usados por Deus, mas e se eles caírem, deixaram de ser de Deus? Não. São as limitações impostas por cada um. Então, assim, é uma questão de decisão. Quando Cristo foi lavar os pés dos discípulos, ele tomou a decisão de ensinar algo grandioso. Cara, essa passagem é uma das mais poderosas, certo? Antes do sacrifício de cruz. Que ali foi onde Jesus ministrou, né, em um período de tempo muito curto, todo o cristianismo.
Sim. que é E, justamente ser servo. e o que é Que é mais você interessante... servir. Não, e Você- nessa questão de ser o servo, a gente tem que levar em consideração o seguinte, gente. Jesus mostrou ali, no lavar dos pés, que ele não queria apenas lavar os seus pés. Ele queria ser íntimo de você. Isso que Jesus fez, esse ato de lavar os pés... Essa é a um cultura ato da de honra, né, mano? É a cultura da honra. É um ato de intimidade. Não era qualquer um que ia lá, lavava seus pés. Entendeu? Por mais que a pessoa fosse serva, antes de você ser servo na casa de alguém, não passa por um processo de recrutamento. Você acha que o Bruno seria... O microfone tá raspando aí. Você acha que o Bruno seria um bom servo? Ah, eu acho que não. Eu não quero ele para trabalhar para mim, não. Você acha que a Ângela daria uma boa serva? A Ângela é bonita, ela talvez ficaria, né, uma boa paisagem aqui na minha casa e ainda lavaria meus pés. As duas Ângelas, viu, gente? O Alex tem um cabelo lisinho. Brunão, naquela época era questão de honra, porque as famílias também, né, as pessoas poderosas da época, quando elas recebiam visitas, elas prontificavam, né, elas davam para as visitas que estavam chegando a honra dos servos deles lavar os pés deles. Justo. Era tido como honra também. Então, assim, foi o que eu disse no comecinho, de lavar os pés. Por isso que Jesus simplesmente, ele além da proximidade, da intimidade, tudo, cara, a maior lição que eu vejo nessa passagem é justamente sobre o posicionamento de um cristão. Porque até então, cara, tudo que Jesus tinha ensinado para os discípulos, os caras foram tão cabeça dura ainda, que muitos ainda não tinham entendido. E aí Cristo, em uma noite, ele resume toda a passagem dele por todo o período que ele teve com os discípulos. De mostrar para os caras que não era por eles e não eram para eles. Era sempre para o próximo. E com detalhe. Porque os discípulos batia de cabeça o tempo inteiro, cara. Certo? Eu tenho comigo ali que a Bíblia relata que os caras andavam armados, né? Tanto é que um dos fatos que os discípulos andavam armados foi quando o Pedro, do nada, saca uma faca, uma bainha e corta a orelha do soldado. O que ele estava fazendo com aquilo ali? Entendeu? Então, tipo assim, eles andavam com dinheiro, né? Com ouro, porque Jesus eles não tinham banco naquela época para depositar o dinheiro deles. Então, eles andavam com fortunas e com dinheiro, sim. Entendeu? No entanto, tinha até um tesoureiro entre eles para administrar o que era de Cristo. Então, naquela época, eles precisavam se proteger disso. Só que, agora imagina os caras com aquela cabeça lá a maioria deles, tudo brucutu, os caras tudo pescador, os caras, a maioria, com certeza, devia ser bom de briga, entendeu? Certo? Para defender uma coisa ou outra, principalmente defender Cristo. Então, tipo assim, é uma visão que a gente olha os discípulos muitas vezes com os nossos olhares dos dias de hoje. Mas naquela época, mano, os caras é casca grossa. Tanto você citou o pé deles aí, que devia ser tudo umas, sabe assim, além da sandália, o pé dos caras, devia ser só o casco, porque andar de sandália no deserto durante muito tempo, acho que nem chulé tinha. Era um casco, eles tinham que lixar de vez em quando o pé dele, cortar o pedaço do couro para, sabe, de tão casca grossa que os caras eram. Para maciar, né? Tinha que ser agora imagina Jesus ensinando uns caras desse a servir. Entendeu? Mano, os caras, quando eles entenderam o propósito dessa noite, certo? Que Jesus lavou os pés dele, mano, eu tenho comigo que houve um quebrantamento monstruoso naquele lugar. E eu acho que os principais pilares das igrejas dos dias de hoje foram fundamentados nessa noite. E deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. E o Bruno está falando a questão da intimidade, e quanto mais íntimo nós nos tornamos de Deus, de Cristo, mais nós vemos o quão falho, o quão humano nós somos. E Jesus, ele, nesse momento de intimidade, é que ele resolve mostrar para eles que no meio deles tinha uma pessoa que ia trair ele.
Então, olha, em Uhum. toda e qualquer intimidade, sempre vai haver alguma coisa errada ou algum comportamento irregular, não correto. Sim. E é nesse E- parâmetro. Nesse gancho, Julimar, eu falei ontem aqui no grupo, nesse gancho que você está falando. Eu falei É, ontem aqui no grupo, eu falei um negócio interessante. Eu falei assim: olha, nós nos frustramos, não é com as pessoas que a gente não conhece. Quem nos machuca é quem nós amamos, é quem está próximo, isso é aí. quem nos põe para baixo. É quando a pessoa que a gente ama pisa na bola com a gente, certo? É quando a gente desanima, é quando você desacredita, é quando você sofre, é quando você sangra. Então, quando Jesus falou naquela hora ali, cara, talvez, eu não sei, certo? Mas talvez os discípulos estavam muito seguros de si, sem entender Aham, o principal propósito ainda. Então, uhum. quando Cristo chegou e jogou a bomba no meio dos caras, falando que entre eles, né, viria a traição, eu acho que os caras naquele momento eles, opa, como assim? Um começou a olhar Entendeu? para o outro, né? Um começou a olhar pro outro, tipo assim, quem é? Quem é? Será que sou eu? Né? Mas não, eu não sou. Então quem é? Quem vai ser? Então assim, isso é muito forte, cara, Muito. porque por mais que Jesus andava com os 12 discípulos, eu tenho comigo que Jesus ele não tinha intimidade com todos os 12, e sim sempre com os melhores amigos, que ele sempre se retirava na hora de orar. Né? Então ele Tem, dos 12, ele tinha 3 que estava sempre com ele, posso pegar um entendeu? gancho aí? Pode, Sim, Ângela, claro. Tem fala uma aí. Por observação. favor. Eu tenho uma observaçãozinha aqui na minha Bíblia, Fala. gostaria de ler para vocês. Manda fogo. No lavar dos pés dos discípulos. Cristo lavou os pés de seus discípulos para que pudesse mostrar-lhes o significado espiritual da purificação e da limpeza da alma da contaminação do pecado. Também faz sentido. Opa, Isso aí é o que eu já te disse antes. Isso aí foi dito antes, quando o povo estava entrando nas comemorações judaicas, lá no tanque de Betesda, lá no tanque de Siloé. As pessoas, antes de entrarem em qualquer lugar, por exemplo, o tanque de Siloé era mais próximo ao templo em questão de purificação para entrar no templo. Então, quem queria se purificar espiritualmente, ele ia para esses tanques fazer essas lavações justamente para se purificar, dessa purificação. Nesse sentido de Jesus lavar os pés literalmente dos discípulos, não era só a purificação de estar entrando na presença de Deus em Cristo Jesus, mas também tendo a intimidade com Deus em Cristo Jesus, boa. que era o eu sou. E as 12 Olha, tribos sendo representadas. Na verdade, a gente tem que entender o contexto desses 12 discípulos no sentido que Jesus, nesse momento, nesse exato momento aqui, a salvação que ele oferecia não era para os gentios, era para os judeus, entendeu? Então, todo esse processo, toda essa linguagem, né, essa figura de linguagem de lavar os pés, da purificação, é uma coisa que o judeu entendia muito bem, né? Era uma figura assim, olha, eu estou te mostrando, eu como judeu, o que você tem que fazer como judeu. uhum. Deixa a Ângela falar aí que ela queria comentar alguma coisa. Vai Não, lá, é Ângela interessante. Rosa. Não, eu ia puxar outra coisa aqui. É claro que eu vou para Gênesis, não tem. Pode ir, Ângela, a gente deixa. Se eu falar e não for para Gênesis, não sou eu, né? Não faz sentido. Porque levantou o calcanhar contra mim. Gênesis 3,15. Já tinha ficado muito claro isso, né? Que Foi o que eu te disse no início lá, você lembra? sim, eu estou pegando o gancho aí, mas eu quero trazer outra coisa. Pegando o gancho lá de Gênesis, porque ele morderia o calcanhar. Então, quando faz referência ao calcanhar, a serpente morderia o calcanhar, mas ele pisaria, né, a cabeça.
E é interessante que quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, tem significado nos nomes, que eram os 3 que estavam bem perto dele, que o Léo falou ali, e faz muito sentido quando a gente olha para eles. Pedro, a pedra, a lei. Tiago é o calcanhar, é pisar com o calcanhar. Se pegar lá no original, o sentido do nome de Tiago é pisar com o calcanhar, ou calcanhar. E João, a graça. No nome dos 3 discípulos mais chegados tem a mensagem. O calcanhar, né, pisou a lei, né, e veio a graça. Então, a gente vê que os 3 mais próximos carregam a mensagem no seu nome. E aqui ele está falando de calcanhar, que ele já falou em Gênesis 3,15. E quando Davi fala também que a traição vinda daquele que está próximo é pior do que aquele que está longe. Então, a gente vê muito, muito forte isso, né? Sim. Porque não dá para a gente passar por cima de algumas coisas, né? Isso. Eu queria cumprimentar o pessoal que chegou depois aí, a Noêmia que chegou depois, a Silene, a Grazi, sejam todas bem-vindas, viu? Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Olha como é profético, nós estamos em 12 pessoas aqui, ó. Foram 12 discípulos, 12 tribos, estamos no encontro de 12, sem planejar, olha que lindo. Você que nos assiste pelo YouTube, seja bem-vindo também aí, você que está no YouTube com a gente. Se inscreva no canal, toca na mãozinha aí do joia, tá certo? Comenta alguma coisa, complementa alguma coisa. Você que talvez já estudou essa passagem, já fez talvez alguma tese em cima disso, pode comentar aí com a gente. Nós estamos aqui para aprender com vocês também, vocês que nos assistem pelo canal no YouTube. E se você quiser participar dessa tribo chamada Código 007, você é convidado também a estar conosco. Todos os dias de segunda a sexta, nós nos encontramos à 00:07. Esse encontro é marcado por um grupo no Telegram. O grupo do Telegram é aberto para quem quiser entrar, e se você quiser participar, é só colocar um comentário "eu quero" aí, nesse vídeo que está no YouTube, ou entrar lá no nosso Instagram. Lá no Instagram, nossa página se chama Código 007. Você entra lá, na bio do Instagram tem o link do nosso canal do Telegram. Beleza? Seja bem-vindo e continue conosco. Todos os dias nós estamos aqui juntos, estudando e aprendendo e extraindo códigos poderosos da Bíblia. Eu vejo aqui nesse texto também, gente, uma coisa muito bacana e legal que eu queria comentar com vocês. A manifestação de novo de Jesus, em algumas versões falam se perturbando, né? Que em outra leitura a gente falou sobre isso também, né? Que Jesus se perturbou dentro de si. O que vocês acham? Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, né? Nele. Em que sentido? Vamos lá. Será que não é pelo fato de ter incomodado? Não é no sentido de incômodo? Incômodo. É o versículo 21, né? Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Antes de Jesus falar que um deles ia trair ele, houve uma incomodação, uma perturbação em Jesus, em espírito. Essa perturbação não é uma perturbação da alma, da angústia do ser, como diz, do ser humano. O ser humano é que tem isso, de ter a angústia do ser, de duvidar, ou de fazer... De ter medo, né? De ter medo, ou coisa do tipo. Jesus, quando fala assim, ó, tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Jesus, naquele momento ali, Deus, o eu sou, falou com ele: meu filho, presta atenção no que eu vou te falar. Vai ter alguém que vai te trair, tá? Jesus apenas se espantou como ser humano. Poxa, eu tô aqui ensinando para esse pessoal e esse vai me trair? Talvez Ou seja, Jesus ele manifestou o lado humano dele.
o lado humano dele, não no lado espiritual, como fala assim o Jesus, o meu espírito perturbou-se em espírito. Aquilo ali quer dizer, minha alma ficou abatida por causa, peraí, o psique de Jesus naquele momento ali, entrou em colapso com o espírito. Peraí, espírito, você está me falando que alguém da pessoa que está aqui comigo todo dia vai me dar uma facada nas costas? É Aí interessante logo que em a seguida, palavra aí, é diferente. Como que e está no logo em original, seguida, Ângela? Eu estou vendo exatamente isso. No original, ele está o angustiou-se, que é esse agitar no psique mesmo. É diferente daquele outro agitou-se que a gente viu lá em Lázaro. Lá como era um agitar-se que Da alma. tinha, com certeza, uma batalha espiritual. Eu creio que ele viu, eu né? gosto desse bate-volta, porque a Ângela vai lá no original, gosta da etimologia, eu explico sem a etimologia e o troço E dá tudo entra em certo. conta, E a entendeu? gente Vira entra em uma. acordo, né, Bruno? É, E vira uma mastermind isso aqui. vai uma Em mastermind. acordo aqui, ele fala, a gente faz o ping-pong aqui e vai. Ele está usando duas palavras diferentes. Aqui na nossa tradução acaba sendo a mesma, agitou-se, perturbou-se, mas no original são duas palavras diferentes. O agitar-se de perturbar-se ali de Lázaro, eu via uma batalha espiritual. Aqui é o psique, ele está angustiado com a situação. Ele Olha, sabe o que está esperando por ele. sim. Ele É, sabe o que é espera por aquela ele. coisa assim, ó, é aquela coisa assim do pressentimento, Isso. Eu entendeu? vejo dessa maneira também. O Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do Altíssimo que estava em Jesus, na figura humana, ele tomava conta do corpo em todo momento. E está em nós Porém, também, hein? E está em nós também. porém, Jesus, na figura humana, ele também tinha um psique. Ele era um pensador. Os pensamentos de Jesus, naquela hora ali que o Espírito revelou para ele que haveria alguém que ia trair, o psique entrou em colapso. Como alguém vai me trair? Por que vai me trair? Às vezes a nossa alma, né, as nossas emoções, pergunta para nós mesmos, que às vezes somos íntimos. Vou dar um exemplo muito claro, clássico, entre marido e mulher. Quando o marido trai a mulher ou quando a mulher trai o marido. A primeira pergunta que o seu psique pergunta, por que ela me traiu? Ou por que ele me traiu? Eu sou íntimo dele, eu estou ali com ele todo dia, eu conheço o desgramado, a desgramada. Por quê? Talvez foi essa perturbação que Jesus passou ali no momento do psique, do cérebro ali, né? Perguntar por que ele vai me trair? É o Qual o pressentimento. motivo? Né? Aí mais para frente a gente vê, ou mais para trás a gente já sabe, já tem a resposta, porque estava lá do homem caído, do calcanhar, quem estava traindo, quem estava por trás daquilo ali, né? É tipo como que meia resposta de Deus para a alma, falando assim com ele, meu filho, isso aí já estava escrito lá em Isaías, Lá em entendeu? Você só Gênesis. em Gênesis. Isso aí é só para, como diz assim, é para você ter certeza que você é meu filho mesmo, e eu tô te revelando porque a gente está no presente, passado e futuro. Aí, nesse corpo que você está aí, talvez é ilimitado, mas para você, você consegue fazer a limitação e limitação do que eu estou te dizendo. Agora, esses outros pobres mortais, coitado, que ainda não tem nem o espírito para discernir, fica difícil. Isso aí. E o mais bacana também é que Jesus, ele não apenas revela, e os discípulos ficam combinando entre eles, querendo saber quem seria. Jesus não deixa que fique a dúvida, né? Jesus, ele fala, olha, aquele que, né, o versículo 26, Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Ou seja, ele não deixou que eles ficassem na dúvida sem saber quem seria o traidor, né? Ó, gente, você que está nos assistindo aí, se você tem costume de molhar o pão no café ou biscoito, você tem uma grande chance de ser traidor, viu? Olha Então, para que você vai entregar. Olha que interessante, aí a gente vê a parte espiritual. Jesus deu autorização aí para que o inimigo entrasse, né? Vai e faz o que você tem para fazer. É como se tivesse ali um divisor, não sei, eu vejo aí uma divisão. Dúvida? Não, uma dúvida, divisor Ângela. mesmo. Isso aí é uma outorga do que já está escrito. Sim, na verdade, isso ali, no espiritual. esse contexto aqui, ele é um contexto bem judaico para os judeus entenderem o sentido. Primeira coisa, o que o judeu ele dá sentido? Ele dá sentido a estar na mesa com a família. É um deles. Jesus estava na mesa com os 12. Segundo sentido ali, se a gente for olhar o contexto cultural da época, é se assentar para comer em família, tá ali dividindo o pão. Segundo, é se lavar antes de sentar à mesa, ter intimidade, honrar sua visita ou o seu visitante, ou honrar quem está contigo, né? Olha para você ver, Jesus deu sentido na mesa, deu sentido de honrá-los no sentido de ter intimidade em poder lavá-los. A gente vê um outro exemplo de intimidade é o da caneca com a samaritana. Ninguém naquela época dividia caneca. Ainda mais com o samaritano, com o cachorro, né? Na visão do judeu ortodoxo. Aquele povo são um cachorro. E Jesus foi lá bebeu da água do cachorro. Falando de intimidade. Aqui é a mesma coisa. Jesus nessa figurinha da Santa Ceia, é a figurinha da intimidade de Jesus comigo, com você, que partilhamos do pão, que comemos do pão, que nos deixamos ser lavados para estarmos limpinhos na sua presença. É isso aqui. E é o que nós estamos fazendo aqui também, estudando a Bíblia, ou lendo a Bíblia. A Bíblia é comparada com a água, né? A água. Lavados pela palavra. A mesa representa intimidade. Nós estamos na mesa. Por exemplo, eu vou falar para você que a mesa representa intimidade tão grande que é. Por exemplo, Jesus está mostrando ali que é da água, que é seu servo para limpar, ou como diz o outro, o grosso do seu corpo, para tirar sujeira. Aí depois de tirar sujeira, tá limpinho, cheiroso, bonitinho, arrumadinho, você vai sentar na mesa. Tem gente que come assim, ó. Come mais bonitinho. Tem gente que gosta de usar os talheres. Você sabe, cada um, qual é a peculiaridade de cada um. Isso aí. Na mesa. Tem gente que são os mais avarados, com pena que... Mas tá ali. Entendeu? Quando demonstra esses 12 na mesa e Jesus fala assim, infelizmente, olha, o pão, vou pegar meu cafezinho, tem um negocinho da minha menina, molhar. Esse aqui, para quem eu der, quem vai ser meu traidor. O traidor que comeu o pão molhado não sabia que era o traidor. A galera nem desconfiou, né? Não. Ele falou, deixou bem claro. Pelo texto aí dá para ver que está muito claro. E ninguém percebeu. Não. Ninguém. Olha, você vê, Jesus deu a dica, Jesus foi lá na latitude e longitude do pão, entregou e o povo boiou. Mais do que Está no versículo 28. Mas ninguém na mesa entendeu por que Jesus lhes disse isso. Ninguém. Agora eu te pergunto,
Esse povo era um povo inteligente? Era um povo culto? Dá até para desconfiar da inteligência deles aí, né? Do É a que o mesma Léo falou, coisa, né? é a mesma coisa de eu falar assim, revela para mim. Eu tô te revelando, meu filho, olha só. Para quem eu der o pão molhado lá no vinho, é o traidor. Aí depois ainda pergunta assim, quem é o traidor? Em outro evangelho, ele fala de tudo. em outros evangélicos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas, tem uma passagem que fala lá assim, ó, mesmo tendo esse momento de intimidade, João, que era o mais íntimo, né? Eu até imagino a cena deitou no peito de Jesus e perguntou para ele, mas quem é o traidor? Que é momento mais íntimo do que, por exemplo, eu vejo isso como pai e filho. Às vezes meu filho vem comigo quando eu chego de tarde, eu tô até meio sujo, eu falo assim, não, eu tô sujo no sentido assim, dessa onda do coronavírus, da roupa tá suja, você não chega próximo, deixa eu tomar banho primeiro, né? Aí ele, não, mas ele vem e deita, mesmo assim vem e deita, assim, encosta em mim, fica lá uns minutinhos, assim, como é bom a gente ser menino, depois que cresce, isso quase acaba. E João era o mais novo entre eles. E era o mais novo. João era o mais e novinho como diz, entre eles. É aquela história de hoje, é aquela história assim, jovem é outro papo, não quer essas coisas, jovem quer curtir. Ele Ângela, sendo o mais novo. A Ângela falou aí agorinha sobre a palavra, né? Você tira como a água, né? Se lava como a palavra. Sim, mas olha que legal também. A água é ela e o ar, né? Só que a água a gente consegue ver, né? Ela é o único líquido, não o único líquido, mas a fórmula dela é a única que consegue ocupar todos os lugares. Então ela cria a fórmula de um copo, de uma jarra, do que for, certo? Tudo que você colocar a água dentro, ela vai criar e vai tomar aquela fórmula. E a água ela é maleável, assim como a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela nos revela essa flexibilidade o tempo inteiro e ela vem se alastrando, vem se propagando desde a fundação de tudo e da criação da própria palavra, até nos dias de hoje como uma forma muito atualizada, como a água. Quando ela toma sua fórmula. E sua forma. E o interessante é que, em cima do que o Bruno acabou de falar, é muito legal, por quê? Porque eu vi o Bruno falando um negócio aí, eu achei muito interessante, sobre os discípulos, muitas vezes, estarem desatentos. Mas esses somos nós nos dias de hoje, é a revelação de nós. Deus está falando o tempo inteiro. Deus está falando as coisas, filhão, olha, e a gente está ali, talvez, preocupado com o banquete, preocupado com o lado bom da festa. Mas a mensagem, cara, na boa, muitas das vezes, olha minha cabeça que jeito que funciona. Muitas das vezes a gente vai no aniversário e nem lembra do aniversariante, certo? Muitas vezes a gente vai em festa do casamento, a gente, homens principalmente, nem para mim, um vestido de noiva é tudo branco, né? Então, assim, na cabeça de um homem. Então, assim, muitas vezes nós, como os discípulos, deixamos passar batido as primícias que Deus tem nos dado e nos falado, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente vive uma vida cristã, e isso eu me enquadro nela, claro, eu não tô, né, falando nada, ao contrário, eu tô só assim, eu escutei o Bruno contando aí, falando, e eu fui viajando aqui no meu fantástico mundo de Bob, sabe, porque assim, é muito eu, cara. É muito eu cheio da razão, sabe? É muito eu cheio da verdade, é muito eu inflexível com algumas coisas, é muito eu ignorante com outros, é muito eu sensível demais com outras coisas, e é muito eu, cara, perdendo tempo demais. E a palavra de Deus, muitas das vezes, ela é muito direta, ela é muito reta e a gente tem dificuldade. É como se você estudasse para passar numa prova de medicina, num concurso de um cargo público alto, né, federal, e caísse uma questão lá perguntando para você quanto que é 2 mais 2. E você olha para a questão, você sabe a resposta, você fala, não, isso aqui é um pega. E aí você não consegue acreditar na simplicidade que Jesus falou naquela noite. Olha, a quem eu dou o pão. Talvez Jesus deu o pão no meio onde as pessoas, bem na hora, no momento exato onde as pessoas estavam cheias de si,
ou preocupada com elas, ou preocupada talvez com um pedaço do pernil que ia pro prato deles, A ou o que questão eles iam hoje, comer. Léo, É, você foi então, muito objetivo. eu Todo fico mundo está assim, preocupado com o número, qual o valor de pi. tem um pastor aqui da Califórnia chamado Francis Chan, ele é bem conhecido. Tem uma das últimas ministrações dele agora, ele falou um negócio, cara, que é isso. Você viu aqui, Leandro? O livro dele, Cara, Louco Amor, é lindo. Não, fantástico. O livro dele é fantástico. E ele pregou esse dia para trás aqui, ele falou uma mensagem muito fera, ele falou assim, e muito doída, muito forte de ouvir a mensagem dele, que ele falou assim, as igrejas nos dias de hoje, ele falou assim, a igreja nos dias de hoje, ela nunca, como que é? Nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje nunca esteve tão distante do propósito de Deus como ela vem vindo, sabe? Porque assim, e a igreja falando, né? E ele fez aquela simulação que a gente sempre faz aqui nas nossas ministrações aqui sobre a igreja, né? O templo e a igreja nós, sabe? Todo mundo cheio de si, todo mundo cheio da razão, todo mundo cheio das fórmulas mágicas de como ganhar membro, sabe? Se preocupado com o básico. E o básico é Jesus falando, olha, dentre vocês, um de vocês vai me trair. E os caras mesmo assim não conseguiram ouvir isso, sabe? E outra, nós estamos falando dos discípulos, galera. A galera que andou com Jesus, entendeu? Lado a lado. Então, jogando para os dias de hoje, certo? Uma mensagem que eu poderia deixar assim, né, para nós aqui do grupo, para os nossos estudos, analisa a nossa vida, analisa a vida de vocês. Pessoal, olha para o espelho, sabe? Vê o que Deus tanto tem falado com você, para você, sabe, se enfrentar, para você moldar, melhorar como a água. Sabe, se adaptar, olha, hoje eu vou te pôr num copo pequeno, ó, vou pegar o formato do copo pequeno, não, mas o copo é grande, ixi, tem muito espaço, então Deus, me enche até transbordar esse copo, que eu preciso mais de ti, sabe? Tipo assim, buscar, entendeu? Buscar, não atender melhor as pessoas ou viver uma vida que vai agradar as pessoas, mas, cara, buscar viver uma vida simples, agradando a Deus. Cara, eu conheço, eu citei aqui, eu acho que não sei qual, há poucos dias atrás, eu tenho um grande conhecido meu, que se tornou um grande amigo mesmo, o cara é missionário, ele ministra a palavra de Deus para as civilizações ribeirinhas, lá na Bolívia. Então ele sobe e desce rio lá, cara, com canoa, faltando 2, 3 dedos para a água entrar na canoa dele. Às vezes ele enche ela de Bíblia e vai levar as Bíblias para as tribos indígenas, ensinar os caras a ler, ensinar os caras a conhecer mais de Deus. E esse amigo meu, uma vez eu subi num desses rios com ele simplesmente virou para mim e acendeu um cigarro de maconha. Eu olhei para a cara dele e falei, tá de brincadeira comigo, velho. Ele falou assim, Leozão, isso aqui não é um vício, é questão de necessidade. Eu falei, como assim? Ele falou assim, se eu não fizer isso aqui, eu não tenho repelente aqui comigo, porque vai fazer 2 anos que eu não piso numa cidade. E isso aqui é a melhor forma que tem para você espantar mosquito. E eu olhei pra cara dele, mas ele fuma maconha, ele gosta da maconha dele. Moral da história, eu não curto. Útil ao agradável. Eu não curto, não bato palma para isso, não é uma coisa que chama a minha atenção, é uma coisa que eu já julguei muito, nesse caso dele específico, mas entendendo a situação do cara, eu falei, opa, peraí, o cara tá fazendo coisas que eu não conheci ninguém fazendo. O cara tá subindo e descendo, saca? Com a flexibilidade da água. Ele tá entrando em lugares, em tribos, e, cara, e detalhe, esse amigo meu, os índios já prenderam ele, já bateram nele, mandaram ele embora, ele voltou, ele foi vencendo os caras pelo cansaço e pelo amor. E aí eu vou julgar o cara, tipo assim, saca? O que eu quero dizer com tudo isso é, cara, o simples, ele é rei, certo? Não tem nada que você for fazer, que se você resolver no campo da elegância, cara, você nunca vai desonrar ninguém, entendeu? Então, assim, o simples, ele sempre vai ser rei. E sim, pode falar, Panda, isso. Além dos discípulos que não sabia quem seria o traidor ou quem estaria traindo, Satanás também não sabia até esse exato momento, ok? Da liberação, né, Ângelo? O versículo 28, aliás, o versículo 27 diz, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
E aí Jesus disse para Satanás, Jesus não estava dizendo para Judas, né? Jesus estava dizendo para Satanás, porque Jesus sabia, Jesus era Deus, ele falou, olha, o que você está para fazer, faça depressa, ou seja, o que você tiver que fazer, faz logo. Vai ter que ser assim, a nossa briga vai ter que continuar, e ele queria dizer para ele, olha, saiba de uma coisa, que também eu já sou vencedor e você já é derrotado, os seus dias já estão contados. Então, olha, Satanás ali foi tão bobão, gente. Hã? Satanás foi tão bobão, mas tão bobão. E se ele tivesse noção do que ele estava fazendo, do que ia virar, ele não tinha feito. Ele nem estava lá, tinha vazado, nem tinha participado da Você tá ceia. entendendo? Mas vocês já prestaram atenção que Satanás estava em quase todas as reuniões? Na verdade, ele estava em todas as reuniões. Não, pois é. Tipo assim, quando foi com Jó, quem que chegou a percorrer o mundo? O Satanás. Entendeu? E aí ele agiu com a permissão de Deus. Nessa hora aí, quem deu ordem para Satanás fazer o mais rápido possível o que ele tinha que fazer? Jesus deu a Deus. permissão. Ele outorgou, ele que deu o aval ali. Até no agir do diabo, cara, tem o dedo de Deus. Porque quem tá no controle tem a permissão. Mano, a Bíblia nos conta que até o diabo se curva diante de Deus. Outro dia, uma vez eu fiz uma analogia falando assim, pode o demônio ensinar? Opa, a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Mas tem ser humano que não crê e nem estremece. O próprio diabo crê e estremece. E o ser humano não consegue fazer isso. Pois é, rapaz. Olha que coisa, né? E aí? O bobão caipira aqui agora lascou o bambu também, né? A Val colocou aí nos comentários, ó. Entrou de gaiato no navio. Não esteja aqui. Mas, ô Val, o Satanás está aqui também, viu, fia? Querendo ou não. Ele tá de olho na gente. Ó. Mas não chega perto, não. Não. Mas ele está ao redor. À nossa volta está os anjos do Senhor. Estamos vestidos do Cordeiro. É interessante aqui que assim, eu gosto muito do 31 até o 35 aqui, é claro que, mas ele fala que a ceia só aconteceu depois que Judas saiu. Uhum. A ceia é um momento de intimidade, é um momento de... aqui vai ter uma representatividade muito forte. Vamos deixar para amanhã? Até eu estou pedindo aqui... Não, acho que a gente pode terminar e entrar no 14, mas eu estava pedindo aqui para ter uma ceia, assim, sabe? Seria bem um momento essa semana. Boa! Bruno? Eu estou pedindo assim para ter uma ceia, né? Seria bem a Ângela tá como diz, tá me outorgando aí como reverendo da ceia, reverendo da ceia. Eu falei para ele, Bruno, aqui a gente está bem no momento de que eles vão entrar a ceia. Por que não ter uma ceia entre a gente? Por que não ter uma ceia para celebrar esse momento também? Porque fala que toda vez que a gente comemora a ceia, a gente lembra da vitória de Jesus, a gente lembra, não um momento triste, mas um momento que ele passou, a autorização foi dele para que isso acontecesse, ninguém tirou a vida de Jesus. Vamos marcar, vamos fazer então essa ceia aí, ué. Amanhã é um dia, não é? Amanhã, vamos fazer amanhã, por que não? Já venham preparados com o suco de uva aí, com um pedacinho de pão, e vamos fazer. Fechou. Já está lançado. Não tem pra onde correr, Bruno. Temos dois, temos um pastor e um reverendo. Ó. Acabou, fechou. O que não fazer, ué? Oxi. E os membros estão aqui. Já era. Se quiser, até ensino receitinha do pão sem fermento. Ó. Olha. Eu vou comprar aquele árabe. Eu faço, toda vez eu faço um pãozinho sem fermento aqui para minha ceia. Amanhã já vou passar no mercado e comprar meu pão sem fermento, tá? Eu vou comprar o meu também. Pronto, tá feito, né? Fechou. Vou fazer a ceia. Eu vou de whole grain. A gente vai divulgar no Telegram também. Quem quiser participar. Podemos fazer toda sexta-feira, fazer uma vez na semana, toda sexta-feira. Aí, ó.
A Ângela já quer fazer o negócio virar rotina. Ó, eu acho que o negócio é de Ângela, porque uma quer e a outra está endossando, ó. Eu acho que isso é coisa de Ângela. Ô, Ângela, eu coloquei Ângela Vieira aqui porque nós duas somos Ângela Rosa. Verdade. Então estava tendo aquela confusão. Aí eu coloquei o Ângela Vieira. Pois é, ó. Verdade. Porque as Gente, duas são rosa, eu sou com Z, ela é com E. Vamos pausar por aqui, vamos terminar, porque já são 1h38, né? Nós já temos mais de 1h30. Pode concluir, Ângela, aí. Vai lá. Concluir aqui. Conclui. Então, porque o 34 e o 35, ele deixa um mandamento para a gente diante de tudo isso. Opa, um grande mandamento. O maior mandamento, porque eu acho que isso fecha tudo que a gente está conversando aqui, o que o Léo falou, que o Bruno falou, que todo falou, o Julimar, porque ele falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. Nisso vocês serão conhecidos. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, isso é muito forte, né? De como que a gente vai ser conhecido? A gente vai ser diferente pelo amor que a gente tem um pelos outros, o amor, o respeito. Hoje eu falava, porque não pode haver competição entre o povo de Deus, entre até assim, a gente vê hoje que quando entra a competição no meio do reino, causa divisão. Uma casa dividida não subsiste. Então, a gente vê que quando entra a competição, quando entra a mente dividida, quando entra... mas quando entra o amor, a cura, um exemplo, pegando seu gancho desse amor, dessa subdivisão, eu vou fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui, você que está aí, seja qualquer lugar que você esteja nos assistindo, qual a sua plataforma, né? Ou no Instagram, ou no YouTube, ou enfim. Por que o reino de Satanás é um reino subdividido? Porque não tem amor. Justamente. Porque não Falta tem amor. Tem ódio. Então, o negócio é o seguinte, o reino de Deus, não existe subdivisão no reino de Deus. O amor que precede Jesus é o mesmo amor que ele pediu para que nós precedemos a você, a quem quer que seja, né? Com intimidade, é o que aconteceu aqui com Jesus, com a intimidade com os discípulos, o amor superou a dor da crucificação, a dor da insatisfação, a dor da traição, a dor do ser. Da negação, porque Jesus disse para Pedro, você vai me negar. A dor da negação. Então, tudo isso foi por amor. E às vezes, quando a gente fala do amor, a gente pensa assim, do amor explícito no sexo, na oposição de olhares. Não é esse amor que a gente está falando. No entanto, é o sentimento mais banalizado, né? Por todas por as isso, mídias, por tudo que você vê, quando você fala sobre amor, as pessoas não entendem. A pessoa já ficou tão vulnerável com a palavra amor, mas amor, o que é amor, gente? É uma moeda de troca, né? Amor virou uma moeda de troca. E nesse sentido aqui, Jesus não quis dizer que amor é uma moeda de troca, mas amor é um nó de marinheiro que nem mesmo o marinheiro consegue desatar. É 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Leu 10. E o 10. Eita, nós. Leu 10. Isto consiste o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Só amamos porque ele primeiro nos amou. E Jesus,
conseguiu, ele lavou os pés antes, ele demonstrou em atitude o amor. Vamos só Ele orar lavou. agradecendo então, porque olha, foi demais esse encontro. Hoje E foi. que esse amor aí permaneça em nós. Você que tá nos assistindo, isso merece o seu pagamento. Dá o seu joia aí no YouTube, entendeu? Deixa de ser miserável, muquirana, dá o seu joia. E você que está no grupo Ame. do Telegram e está assistindo aqui gravado também, porque você viu o link no grupo do Telegram, não esqueça de entrar 00:07. E sexta-feira tem ceia, olha só. Mais um motivo. Eita, amanhã. Bruno. Olha o Leuzeira Amanhã aí. tem ser. Já que o Leuzeira botou tem a cara pra aí, orar. eu queria pedir para ele orar para a gente, agradecendo esse encontro, agradecendo essa palavra. Gente, tinha muito mais códigos aqui para a gente extrair, mas o tempo passa. Nós estamos aqui em São Paulo, eu estou na madrugada, é 1h44. O Bruno está na manhã, a Ângela também acho que está na manhã, a Valdenice também. Eu tô Então, à noite, vai dar horário 10 aí, horas da noite aqui. o Léo está na noite. Então, assim, há O um Léo tá melhor, né? Hã? O melhor tá o Léo, então, 10 horas da noite. Pois é, tá no melhor O horário. melhor horário é o do Leonardo. Ele está sendo privilegiado com o horário. Por Galera, isso eu queria É falar verdade. para vocês, eu só queria falar para vocês, tá? Que o nosso Deus nos ama. E eu amo ele e amo vocês. Nós nos amamos. Amém. Quem é Amém, amado? galera. Vamos orar então. Quem é Vamos amado? orar. por Deus? Vamos fazer uma selfie. Quem pode fazer a selfie do coração aí? Vai. Cadê Eu sei o. fazer o coração. Meu Eu coração ponho o fica meu parecendo uma aqui. bola. Quem Põe o puder meu abrir a câmera aí para fazer a selfie aí, ó, o print. Ixi, Vai fazer, Ângela? eu Faz vou aí, Ângela. A minha mão é meio A Beatriz aí, desconforto. ó. Deixa eu pôr meu coração aqui. A onda Bia tá de dia, olha lá. Tá aceso hoje. Faz a pose. Eu não consigo fazer. Eu vou fazer com as suas mãos. Eu sempre saio olhando de lado porque a minha tela é muito grande. Eu costumo brincar com a minha mãe. A minha mãe, às vezes eu brinco, toda vez quando eu ligo para ela, tem um negócio dentro da psicologia, eu vou só para a gente resumir. Tem um negócio dentro da psicologia que é uma chave muito grande, que os psicólogos usam muito com os pacientes deles. E como marco de relacionamento, se você quer se tornar a pessoa mais gente boa por onde você passar, perto dos seus amigos, tenha sempre a última palavra se despedindo dos seus amigos, certo? De forma onde você vai conseguir tirar um sorriso deles. Para que na próxima vez, quando ele te ver, ele vai te receber com muito mais alegria, porque você vai trazer na memória dele o último encontro que vocês tiveram. Quando você sai de perto, ele vai virar para todo mundo perto de você, falando assim, pô, mas esse cara é gente boa demais, esse cara é muito massa, esse cara é falou fera, tudo, bicho. compadre. Entendeu? E eu brinco com a minha mãe um negócio, eu faço, mãe, eu te amo. Ela fala assim, não, eu te amo. Eu faço, não, mãe, mas eu te amo mais. Ela fala, nunca. Eu falei assim, eu falo, mãe, eu te amo muito mais. Esse amor mequetrefe seu aí não vale nada perto do meu. Ela fala assim, meu filho. E ela fala, minha mãe, ela fala assim, meu filho, o dia que você souber o que é amor de mãe, eu falei assim, amor de mãe não é nada. Então, assim, eu quero falar para vocês que eu amo muito mais vocês do que vocês. Com esse sorriso que você deu aí, a gente acredita. Com certeza. Vamos orar, então? Vamos orar. Deus, Pai, em teu nome, nós te agradecemos por essa alegria, Deus. Por Amém. esse sorriso, por essa verdade, Pai, que invade as nossas vidas. Deus, verdade essa que revela o Senhor, revela a tua grandeza, pois o Senhor mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus, por esse momento de verdade. Esse momento, Pai amado, onde o Senhor se revela na nossa amizade, onde o Senhor tem se revelado, Pai amado, com muito carinho, referente a tudo isso que a gente está estudando e aprendendo mais e mais de Ti. Verdade. Pai, são tantas chaves, são tantas pedras preciosas que a gente está tirando da palavra, coisas que a gente já leu, já estudou e ainda assim, Pai, o Senhor ainda derrama sobre nós um bálsamo novo, um dom da alegria, um dom, Senhor Jesus, da esperança de que
O nosso Deus está conosco, o nosso Deus nos ouve. E, Pai, ouve o nosso clamor nessa noite. Sim, Eu Deus. coloco a vida dos meus amigos na tua presença aqui, Deus. Eu coloco, Senhor Jesus, cada um deles, cada família aqui, Senhor, cada família representada. Amém. Pai, derrama um bálsamo novo sobre a vida deles. Um renovo, Senhor Jesus, que o mundo ainda não viu. Que o mundo que está perdido, Pai amado, precisa ver em nós. Nos levanta como ferramenta nas tuas mãos, papai, para que as pessoas possam encontrar o Senhor em nós. Em nome de Jesus, nos usa de forma alegre, de forma espontânea, Deus, de forma preciosa, de forma verdadeira, Deus. E nos ensina cada dia mais com a tua palavra. Nos dê o dom da alegria, Deus. O dom, Senhor Jesus, da cura. O dom, Pai amado, de mudar o ambiente onde a gente estiver. E por isso, Deus, com esse dom, eu quero orar e colocar a vida da lista, de todos os nomes que estão ali naquela lista, Deus. Cada vida, Deus, que se encontra naquela lista. Essa lista, Pai, é uma lista viva de pedidos, Senhor Jesus, que tem sangue. Sangue de dores, sangue, Senhor Jesus, de medo, Senhor Jesus, que tem socorro, Pai, que tem esperança. Em nome de Jesus, ouve, Pai, e se atente. Deus, estenda as suas mãos, Espírito Santo de Deus. Amém. Ore e ministre sobre cada pedido da lista, Senhor. Abençoando as famílias que ali estão pedindo emprego, estão pedindo saúde, estão pedindo milagre, estão pedindo cura, estão pedindo renovo. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa e esteja conosco para a tua honra e para a tua glória, Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa alegria, Deus, para a gente poder espalhar esse sorrisão que o Senhor nos deu por onde a gente estiver. Independente da situação, Deus. Que o nosso sorriso reflete a tua alegria. No nome de Jesus, Pai. Amém. 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 É nóis, galera. Vou fazer um vídeo aqui, ó. Vou fazer um vídeo para a gente colocar nos stories lá do nosso Instagram. E aí vocês falem alguma coisa aí para convidar o pessoal, hein? Vamos lá? O que vocês acham? Vamos que vamos. 1, 2, 3 e já. Tá gravando. Fala, e aí, galera, beleza? Dentro. Você vai continuar sendo da orelha seca e vai ficar de fora. Pelo amor de Deus, velho. Cai pra dentro. Certo? Deus está revelando a sua palavra de forma simples, única. E de forma que, igual nós falamos aqui, o simples é rei. Para de querer buscar Deus no impossível. Começa a buscar Deus na simplicidade das coisas. Você vai ver que ele vai te mostrar a grande amigo que ele sempre foi. Cai pra dentro. Chega aí, é nóis. é isso aí. Essa é a galera do Código 007. Isso aqui é Tchauzinho aí, viciante. gente. Você entra e não sai mais, eu garanto. Ficou top. Bacana, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima. Tá? Até amanhã. Agradeço vocês demais, amo vocês. Hoje foi top o encontro dos 12 e amanhã vai ter a ceia e vai ter mais que 12. Eu já profetizei. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, galera. Tchau, tchau.